Não tem o Daniel Vorcaro ou o Banco Master, melhor dizendo, assinando nada com o fundo ou com a produção. Isso não existe. Isso não existe. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Obrigado, Eduardo. Apesar da nossa amizade, que não é segredo para o público, eu vou buscar aqui vestir o meu chapéu de jornalista e você absolutamente honesto e direto, como você permitiu que eu fosse, talvez até um pouco duro, a audiência pode achar que estou sendo um pouco duro, mas é porque eu acho que você está realmente, não tem nada a esconder e quer responder ao público da melhor forma possível. A primeira pergunta que eu tenho que fazer para você é a seguinte: você conhece o Daniel Vorcaro? Eu vou até reformular, tá? A minha pergunta é: você já esteve com o Daniel Vorcaro? Você já falou com o Daniel Vorcaro? Existe o contato do Daniel Vorcaro no seu celular? Nunca encontrei com o Daniel Vorcaro. Você não vai ver nenhuma mensagem de WhatsApp vazada, até porque eu não tenho, né, o contato dele na minha agenda, não tem absolutamente nada, né? Poderia haver, tá, Paulo? Sendo bem sincero, porque voltando um pouco no tempo, uns anos atrás, ele era um cara da Faria Lima, dava entrevistas, participava de grandes eventos, enfim, estava sempre naquele métier de uma parte social mais elitizada da sociedade, e poderia ter, né? Mas não tem, então isso aí já fica bem claro. Eu vou fazer mais uma vez uma pergunta dizendo, tem certeza? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque os telefones do Daniel Vorcaro estão dentro da Polícia Federal. Por algum motivo que a gente não sabe qual é, o gabinete do ministro André Mendonça está vazando, ou a Polícia Federal, seja lá quem for, estão vazando de forma seletiva, especificamente para prejudicar e influenciando na eleição brasileira a candidatura do seu irmão Flávio. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ser apurada, eu acho que é um crime acontecendo aí, isso precisa ser apurado. E saíram pelo Intercept. Se você for ver o histórico do Intercept, é um veículo notoriamente identificado com a esquerda. É um veículo que tem suspeitas, né? Teve uma investigação com relação ao PCC, que ali no bolo ali veio a questão do Intercept. Tem um histórico de hackeamento de celulares que depois entraram ali na Vaza-Toga. Então, quando eles embalam um produto, eles embalam com o objetivo. No caso, o objetivo aqui, o alvo maior é o Flávio, mas também estão me mirando devido ao meu trabalho aqui nos Estados Unidos. O meu ponto nessa história é o seguinte: se houver conversas suas com o Daniel Vorcaro, essas conversas virão à tona. Por isso Se houver conversas minhas com o Vorcaro, parem de me seguir. Sei lá, ignorem-me, tirem-me da sua vida. Não há qualquer possibilidade de ter conversa minha com o Daniel Vorcaro. Mais uma vez, não tenho o celular dele na minha agenda, nunca mandei um WhatsApp para ele, né? Nunca tive numa chamada telefônica com ele. Mas o que? A não ser que, sei lá, há 5 anos atrás eu tenha encontrado com ele em algum evento, alguém tirou uma foto, e eu não lembro. Mas assim, categoricamente, não tem nada disso. Eu não participei de nenhum encontro com ele, enfim, nada disso. Nem no contexto do filme? Nem no contexto do filme, nem no contexto do filme. Nenhuma das reuniões ele participou com você? Não, inclusive o Flávio ele fala que a conversa dele com o Daniel Vorcaro ela era monotemática, era só sobre o filme. No caso do Eduardo Bolsonaro, nem conversa havia. Fico bem tranquilo de falar isso aqui, Paulo, olho para a câmera na hora de dizer. Eu fiz um vídeo que acabou encavalando com outro vídeo que eu tinha acabado de postar na rede social, não ficou tão impactante, não viralizou, mas eu dou conta de falar isso dizendo para uma câmera de celular, né, dando esse testemunho. Então disso daí, 0. Que você contasse um pouco como é que surgiu essa história de filme sobre o Bolsonaro, qual foi teu papel. Eu acompanhei um pouco da história, mas queria que você falasse com o público. Primeiro de tudo era um sonho, né? Porque eu costumo falar muito de o quanto impactante que é o cinema no imaginário das pessoas. O cinema ele consegue ter ali, conquistar os corações e mentes, e é parte decisiva na batalha cultural. Eu cito vários exemplos, né? Eu falo assim para a audiência, né? Complete a frase. Quem quer rir tem que fazer rir, né? Na cara não, para não esculachar o enterro. Então, essas frases todas eu falo propositalmente que são do Tropa de Elite, um filme de 2007 ou 2009, mas quem é da época e assistiu até hoje lembra das frases decoradas. Tamanho é um impacto, né, na nossa memória. Então a ideia de fazer um filme, ela partiu do Mário Frias, era um sonho nosso. E quando eu fiz um lançamento num curso chamado Ação Conservadora, eu consegui um bom retorno e peguei R$350 mil. Eu ajudei você a promover o curso. Aí, ó. Vai entrar nem quer. Lá vou eu. Mais um. Peguei e transformei em $50 mil. Por que $50 mil? Porque era o valor para você conseguir, né, ter um contrato e ter conosco um roteirista de Hollywood, né, um diretor de Hollywood, que é o Cyrus.
assinamos um contrato com ele, mandei o dinheiro para os Estados Unidos, assinamos um contrato com ele. Isso é uma coisa de maluco. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma garantia de retorno. $50 mil é muito dinheiro, né? R$350 mil é dinheiro. E aí eu coloquei isso acreditando nesse sonho. É verdade seja dita, toda vez que eu, Mari, as pessoas do filme, a gente fala sobre o filme, tinha umas reuniões, o ponto focal não era o retorno, né? Não era o dinheiro que a gente poderia ganhar fazendo esse lançamento, mas sim escrever a história de Jair Bolsonaro de maneira própria. Senão depois daqui a 10 anos, 20 anos, qual é o imaginário que as pessoas vão ter sobre o Jair Bolsonaro? Um genocida da pandemia? Né? Um louco que só falava besteira? Ou será que realmente é um cara que sobreviveu a uma facada, enfrentou um sistema, conseguiu expor as vísceras de Brasília e acordou a população brasileira e depois, mesmo sem ter colocado um centavo de dinheiro público no bolso, foi perseguido e hoje está injustamente preso? E é uma produção com Jim Caviezel, o Mário que sabe o nome dos outros lá, mas tiveram ali atores que fizeram X-Men, Prison Break, outros filmes de sucesso. Então é um elenco renomado, com um diretor de Hollywood, não é algo que vai ser feito e, enfim, vai ter uma semana de frenesi e depois acabou. Não, é algo que será grande bilheteria de sucesso, um lançamento internacional. E aí vem outro ponto, que nós tivemos que fazer nos Estados Unidos, o filme inteiro, em que pese ele ter sido rodado, né, muitas cenas no Brasil, toda a estrutura, tudo está fora do Brasil. Justamente porque no Brasil não haveria segurança jurídica e tranquilidade para você fazer um filme sobre a história do Bolsonaro. Lembre-se, no Brasil Paralelo, em 2022, foi censurado previamente por falar da facada, e nem foi da história do Jair Bolsonaro. Então a gente teve todo esse cuidado. O filme aconteceu, está pronto, né, tá pronto para ser lançado. A gente está na fase ali de acertar como é que é o negócio de distribuição, ver quem é que vai, enfim, distribuir o filme. Mas está sensacional e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu não conta para ninguém, mas eu vi o trailer e realmente é muito interessante ver a qualidade da produção. É estranho pra gente brasileiro ver um filme feito do jeito de Hollywood. Que aquele é inglês, né? Em inglês. Com um ator americano, filme em inglês, do jeito de Hollywood, feito com uma história do Brasil, né? É interessante pra gente. Paulo, vai ser a primeira vez que você vai ter realmente uma história brasileira sendo retratada para o mundo inteiro. No passado, nos anos 80, desculpem-me aqui as senhoras, mas os filmes brasileiros eram conhecidos como pornô chachada, né? Aquele pornô chanchada. Quase erótico. Depois virou o tema denúncia, né? Expondo tudo que há de mazela de pior no país, explorando os problemas sociais do país. Que existe realmente um espaço na prateleira para esse tipo de produção. Mas nunca foi uma história diferente disso, né? E a gente vai contar não a história de um político, não um documentário. A gente vai contar uma história de superação, de fé, vai girar em torno da facada, em torno da eleição de 2018. E eu acho que vai ser muito importante para esclarecer, não só para os brasileiros, mas também para os estrangeiros. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Que muita gente lá fora não sabe quem foi o Jair Bolsonaro, só conhece, né? Beleza, foi presidente do Brasil, é um cara meio a lá Trump, fala bastante, não tem filtro, mas vai parando mais ou menos por aí. Então vai ser importante para você humanizar o Jair Bolsonaro e contar essa história de maneira própria. Mas você coloca $50 mil no filme... Dólares. Perdão, $50 mil no filme, originalmente, não sabe se o filme vai acontecer ou não. E a partir daí, o que acontece? Depois ali, cerca de um ano e alguma coisa... A gente está falando desse 2000 você falou o ano, 2023, mais ou menos, né? Eu acredito que foi 2023, Paulo. Eu acredito que foi final de 2023. Aí, final de 2024, quando estava prestes a vencer o contrato com o Cyrus, ele seria liberado para, enfim, assumir outras produções, que ele é uma pessoa altamente requisitada no mercado, acabou que a gente conseguiu um investidor. Né? Aí começa a história da Entre, tem outros investidores no filme também, mas é importante pontuar isso por quê? Porque inicialmente esse contrato dos $50 mil, como o risco era inteiro meu, o contrato descrevia ali que eu seria o cara do filme, eu seria diretor... Eu quero chegar na história do produtor executivo, mas me explica o seguinte, então a Entre entra ao final de 2024 pela primeira vez. Sim, sim. Essa empresa que... Vou ser bem sincero contigo, eu não sou o cara das finanças, tá? Tá. Eu sou o cara que assinou a cessão de direitos autorais e que, se porventura conhecesse alguém,
poderia apresentar o filme para atrair investidor, como qualquer coisa no mercado de trabalho. A gente fez questão de fazer uma captação 100% privada, para não utilizar a Lei Rouanet ou dinheiro público, para evitar exposição. E foi muito difícil conseguir investidores. Quase que eu perdi os meus $50 mil. Por isso que eu falo que é um negócio de louco, que era um risco muito alto. E se você perdesse $50 mil? Perdi e acabou. Você é uma das pessoas menos apegadas a dinheiro que eu já vi na vida, interessante. Às vezes até de menos. Pergunta para você, e o papel do Flávio? Como é que o Flávio entrou nessa história? O Flávio é muito semelhante a mim. Então, quem era o Flávio? Era uma pessoa que, se encontrasse algum investidor, né, poderia sugerir para que fosse investido no filme. Eu não sei exatamente quando, mas o próprio Flávio já falou isso, né? Ele conheceu o Thiago Miranda, e o Thiago Miranda acabou falando com o Vorcaro, trazendo o Vorcaro para captar para o filme. E não existe um contrato assinado entre... Quem é esse Thiago Miranda, Eduardo? Que a audiência não conhece esse Thiago Miranda. Ele é uma pessoa de Brasília, né? É um empresário, e eu não conheço tanto para falar sobre ele, né? Mas é um cara que vive nesse métier, conhece pessoas, né, milionários, etc. Então era crível que ele pudesse realmente trazer o investidor. E a gente não está falando de uma produção qualquer, tá? Eu não vou passar aqui exatamente os números, mas são alguns bons milhões de dólares. Eu falo dólares porque ele é todo produzido nos Estados Unidos. É um filme caro? Para os padrões de Hollywood, não. Até porque a gente está falando, né, das principais estrelas. Jim Caviezel é a principal estrela do cenário conservador hoje em dia. Sim, é o maior nome da direita. É o cara que fez Sounds of Freedom, representou Jesus Cristo na Paixão de Cristo, trabalhou junto com Mel Gibson, né? Agora a parceria com o outro diretor de Hollywood, o Cyrus. Pessoas do elenco, como eu falei, que fizeram X-Men, que fizeram Prison Break, que fizeram vários outros sucessos. Então, é um filme que, para quem não conhece, vai falar, esse filme é super caro. Não, para os padrões de Hollywood, não. E ainda assim, o que eu sei é que não conseguiu se captar tudo aquilo que o projeto inicialmente previa. É por isso que o Intercept acaba metendo os pés pelas mãos. Na ânsia de falar um grande volume de dinheiro, ele solta uma matéria, filme do Bolsonaro, 160 não sei quantos milhões de reais. Bota em reais para preencher, né, para dar ideia de bastante volume. E depois, logo na sequência, já tem que ser desmentido e falar que não captou isso tudo. Né? Não chegou-se, até onde eu sei, não chegou-se nem a metade disso. Mas, enfim, o filme foi feito. A sua pergunta era... Não, eu perguntei a respeito do papel do Flávio, eu quero perguntar a respeito do seu papel. Você falou que o papel do Flávio é muito semelhante ao seu. Uhum. A Intercept publicou agora nesse final de semana uma reportagem dizendo que você é produtor executivo e que tem controle sobre a gestão financeira. Mais um erro do Intercept, que eles se apoiaram no contrato original. Por que você quer dizer com o contrato original? Que era um contrato provisório. Eu botei $50 mil e a gente arriscou. A gente não tinha garantia nenhuma de que a gente fosse fazer o filme. Quando veio um grande investidor que falou, não, calma aí, agora o negócio ficou sério, agora a gente tem condição de contratar as estrelas e fazer o Dream Team de um filme realmente sensacional. Então a gente precisou mudar o contrato. Porque você não vai fazer um filme com Jim Caviezel com $50 mil. Né? Então foi feito um contrato, né, bem robusto, com várias cláusulas, aí, enfim, tintim por tintim, feito nos Estados Unidos, né? Foi formado lá o fundo nos Estados Unidos para que fosse utilizado na produção, e aí começa a história do filme a sair do papel. Então o Mário Frias falou que você não era produtor executivo do filme. E eu não sou, não tenho nem capacidade para isso. E apesar do contrato, esse contrato então era um contrato anterior, era um contrato já do Dark Horse? Não. A esse tempo, o nome do filme era Capitão do Povo. E aí, quando a gente entra e consegue o primeiro investimento grande, que a gente refaz esse contrato, aí realmente ele ganha o nome de Dark Horse. Então, hoje, no filme do Dark Horse, você não tem nenhum papel? Não sou o diretor executivo do filme, não tenho nem competência para isso. E, enfim, isso daí é levado para você ter uma falsa ideia da realidade. Para tentar dizer que o que eu estou falando não condiz com a realidade. Olha aqui o contrato do Eduardo, etc. Eu não dirigi nenhuma cena, não sou produtor executivo, enfim. Eu queria que você reagisse comigo, Eduardo, a esse vídeo da Globo News, onde eles comentam a respeito desse contrato. Eu queria que você respondesse e reagisse a esse vídeo aqui. Inclusive, essa imagem que está na reportagem do Intercept, vou pedir para você ver aí na tela também, que é a imagem do contrato assinado digitalmente. A gente está vendo ali na esquerda, producers, né? Tá Karina Ferreira da Gama, que ela é a dona do CNPJ, da empresa. Essa Karina Ferreira da Gama... Ela é a produtora da Go Up. É produtora da Go Up,
Entertainment, né, produtora do filme. A gente tem a assinatura digital de Eduardo Bolsonaro e também de Mário Frias. É importante destacar que, embora a data conste como 26 de novembro de 2023, essa assinatura de Eduardo Bolsonaro é formalizada no acordo no dia 30 de janeiro de 2024. Mesmo assim, 30 de janeiro de 2024, gente. A gente está falando aqui de 2 anos atrás, antes ainda de Eduardo ter se licenciado do cargo de deputado e de ter sido cassado. Portanto, é o que nós falávamos agora a respeito das suas explicações e como ele começa a dar essa argumentação a partir dos fatos que vêm surgindo. Isso é o que eu falei. Esse é o contrato antigo, o contrato provisório. Assinado em 2024. Então, tá vendo? Final de 2023 e início de 2024. E entre participações, e o Thiago Miranda... É no final de 2024. No final de 2024. Foi a partir daí, inclusive, que o Flávio conheceu o Daniel Vorcaro. Foi por causa do filme. Foi o Thiago Miranda trazendo o Daniel Vorcaro para ser ali uma pessoa que captasse, que indicasse pessoas para o filme. Porque aquele tempo, se você parar para ver, o cara só se ele fosse muito louco para querer, enfim, investir no filme do Bolsonaro e se aproximar de nós, porque a gente não tinha o que oferecer. Então Vorcaro não quis investir no filme? Eu não sei exatamente como é que foi a tratativa, Paulo, mas assim, eu tenho certeza que não tem nenhum contrato direto com o CPF Daniel Vorcaro ou com o CNPJ Banco Master. E daí vem o CNPJ da Entre. E daí vem a confusão da mensagem do Flávio dizendo que há um contrato e dizendo que há dinheiro do Vorcaro e da posição da produtora de dizer que não há um contrato e do próprio Mário Frias dizendo que não há um contrato e não há dinheiro do Daniel Vorcaro. É uma interpretação, né? Porque hoje em dia o que acontece? Se você as conversas dão conta de que o Vorcaro tinha pelo menos muita influência na Entre. Se não me engano, a Entre foi liquidada ou não? Eu não sei. Eu também não sei. Mas enfim, as conversas ali do dono da Entre, acho que é Antônio Carlos Freixo. O Freixo é fácil memorizar. Ó. Olha o Freixo entrando aí nessa história. As trocas de mensagem não conta de perceber que pelo menos muita influência o Vorcaro tinha na Entre. E aí, enfim, cada um fala uma coisa. Mas o que eu estou te afirmando é que, tecnicamente, não tem Daniel Vorcaro assinando nada com o filme. Não tem o Daniel Vorcaro ou o Banco Master, melhor dizendo, assinando nada com o fundo ou com a produção. Isso não existe. Isso não existe. Isso é importante porque há um descasamento de versões, né? O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.